o direito de herança, solidariedade familiar ou aprofundamento das desigualdades sociais e econômicas. A solidariedade do núcleo familiar compreende a solidariedade recíproca dos cônjuges e companheiros ou conviventes, principalmente quanto à assistência moral e material. O lar é, por excelência, um lugar de colaboração, de cooperação, de assistência, de cuidado, em uma palavra, de solidariedade. No direito civil pós-moderno, há um retorno aos sentimentos que serão vertidos ao princípio da solidariedade em direitos e deveres, assim como o Estatuto do Idoso transformou o dever moral de amparo aos idosos em dever jurídico, ou seja, o sentimento de amparo social migrou para o direito e foi transformado em princípio de solidariedade. Para a Constituição da República de 1988, à luz do direito civil, a garantia do direito à herança consta no rol dos direitos fundamentais dos indivíduos, artigo 5º, inciso 30, em consonância com o direito de família, propriedade e função social. A herança é fundada na afeição real ou presumida do falecido, resguardada pelo princípio da saisinha, de acordo com o artigo 1784 do Código Civil Brasileiro. Portanto, o direito de herança tem função social por proteger e perpetuar a família, garantir o pleno desenvolvimento dos indivíduos e efetivar, para depois da morte, o autor da herança. Por outro lado, os dados sobre a desigualdade social no Brasil são chocantes. Um estudo recente revelou que 6 pessoas concentram juntas a mesma riqueza que 100 milhões mais pobres do país. A mobilidade de renda entre gerações no Brasil é bastante baixa. Durante os períodos de maior crescimento econômico, os filhos de famílias mais pobres conseguem até alcançar ocupações melhores do que seus pais, mas dificilmente conseguem ascender à elite. E os filhos nascidos em famílias ricas dificilmente acabam pobres, mesmo que não se esforcem muito durante a vida, porque recebem a herança dos pais. Esse é o ponto principal, a desigualdade por herança e não por mérito. Em outras palavras, aqueles que já possuem riqueza acumulada encontram mais facilmente meios de mantê-la se valorizando, o que tende a aumentar a desigualdade de renda. O que há é a persistência da desigualdade através de gerações, sendo que a herança é pouco taxada no Brasil e se a pessoa recebe uma fortuna dos pais, que é menos taxada, ela passa a ter vantagem sobre os outros. Assim sendo, estamos diante de uma dicotomia. O fundamento mais evidente para a defesa do direito à sucessão é o da continuidade da vida projetada nos herdeiros, de forma que o patrimônio falecido acompanhe essa linha. Sabe-se que uma das características da propriedade é o seu direito perpétuo. Assim, não seria se ela se encerrasse com a morte do titular. Aliás, configuraria mero usufruto vitalício conforme melhor doutrina. Dessa forma, em que pese o evidente aprofundamento da desigualdade social perpetuada pela sucessão e a concentração de renda que dela decorre, o princípio da solidariedade ainda se mostra no nosso ordenamento jurídico primordial em relação às mazelas por eles causadas. Isso posto, melhor seria buscar outras formas de desigualdade, seja por meio de taxação dessas heranças, seja por meio de políticas públicas que funcionam como um funcionador da classe menos abastada e não um mecanismo para cessar sucessões de forma e a propriedade seja apenas usufruto vitalício, e não uma garantia e amparo de seus familiares.